louvor Maranata. Vem Jesus, cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Boa noite a todos. Que privilégio estarmos na casa de Deus, poder estarmos reunidos louvando o nome de Deus. Deus seja louvado porque temos a liberdade de poder expressar a nossa fé, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Pode ser que você que esteja em casa agora nesse momento nos acompanhando, não entenda a questão da ornamentação que nós temos hoje no nosso púlpito. É que a Igreja Adventista, a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está vivendo um momento importante, um momento ímpar, um movimento jovem que se chama o Movimento Caleb, é a Missão Caleb. E nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas da nossa comunidade. Então nós temos com o púlpito todo ornamentado, porque durante o mês de julho nós estaremos vivendo intensamente cada dia a nossa Missão Caleb. Pois bem, se você ainda não convidou os seus amigos, seus familiares a participar desse momento onde nós iremos estudar a palavra, compartilha com seus amigos, compartilha com seus parentes, para nós juntos estudarmos a palavra de Deus e termos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse amor maravilhoso do que Deus tem para conosco. Antes de começarmos o estudo da palavra de Deus, eu queria convidá-los para que juntos nós possamos curvar as nossas frontes e mais uma vez ter uma palavra de oração. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Tua Santa Casa, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e estudá-la. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, começamos então hoje uma série de domingos especiais que tem o tema de Antídoto para o Tempo do Fim. E o tema dessa noite, ele está, o antídoto contra a solidão. Já está projetado, Carlos? Já está? Vamos lá, então libera para mim a tela, por favor, para que a gente possa acompanhar tudo junto a questão dos slides. Nós vivemos em tempos onde muitas perguntas são feitas a respeito da vontade de Deus, a respeito do posicionamento de Deus com tudo que está acontecendo em nosso mundo, em nossa sociedade. E nós, preocupados com isso, também iremos desenvolver uma série de estudos com alguns temas, e o primeiro tema é o antídoto contra a solidão. Pois bem, passando aqui, deixa eu só ligar aqui. Agora funcionou. Me ajude, Carlos. Aí? Beleza, vamos lá então. Nós vamos começar então lendo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 19, e nós iremos ler o verso 9. Apocalipse 19, verso 9. Você que está em casa também, acompanhe junto conosco na palavra de Deus, o livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 9. Vamos ler então. Diz assim: Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas verdadeiras palavras de Deus. Olha só que interessante. Eu queria chamar sua atenção agora
para que você imaginasse junto comigo uma situação. Imaginamos que o seu melhor amigo, aquela pessoa assim que você tem como um irmão de coração, aquela pessoa que você coloca a mão no fogo, e essa pessoa vai dar uma festa, e você fica imaginando como é que vai ser essa festa. Você fica imaginando a ornamentação que vai ter, o que vai ser servido, qual vai ser a surpresa dessa festa, porque esse seu amigo, ele costuma fazer festas que realmente criam um impacto entre os seus amigos, e você fica pensando qual vai ser o resultado de tudo isso. E olha só, a festa acontece, a festa está tudo pronta, mas resumindo a história, você não é convidado. Você não é convidado a participar dessa festa. Agora sim está funcionando o nosso slide aqui. Vamos lá. Como você se sentiria? Conta para mim. Como você se sentiria se você não tivesse sido convidado para a festa do seu amigo? Eu lembro que quando eu era criancinha, e perto da minha casa tinha um menininho que fazia as festas que se tornaram épicas, algo de referência. E eu lembro que eu e os meus outros amigos nos reuníamos na frente de casa do tempo que podia, né? Nós nos reuníamos na frente da nossa casa e ficávamos ali imaginando como é que seria a festa desse nosso amigo. E nós imaginávamos como é que ia ser o convite, qual que seria o tema, e graças a Deus ele nunca deixou de nos convidar. Mas se você não fosse convidado, como é que você se sentiria? Certamente a gente ficaria chateado pelo fato de nós não sermos convidados para a festa do nosso melhor amigo. Agora, imagine comigo que o presidente da República vai dar uma festa. E olha só, e você começa a ver nas redes sociais, você começa a ver ouvir através do rádio, ver através da televisão, que é um número seleto de pessoas que vai participar dessa festa. E você começa então a ficar ansioso, o que será que vai acontecer nessa festa? E de repente chega na sua casa, na caixinha de correio, um convite para você participar da festa que o presidente vai dar. Como é que você vai se sentir? Como é que você ficaria ao receber um convite desse? Você ficaria eufórico? Você ficaria feliz? Certamente sim, porque você faria parte de um grupo seleto, aonde você estaria participando de uma festa que o presidente da República daria. Eu fico imaginando aqui até que tipo de roupa a gente usaria, que tipo de vestimenta nós estaríamos colocando para ir até essa festa. Mas o que nós estamos falando nessa noite é de uma festa, a maior de todas as festas que esse mundo já pôde ver. E essa festa, ela vai ocorrer no céu. E será a maior de todas as festas que já ocorreram no universo inteiro. E essa festa, ela acontecerá quando Jesus voltar. E aqui eu queria chamar a atenção de você para que nós juntos possamos olhar na palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 14, no verso 1. João 14, a partir do verso 1, Jesus fez uma promessa interessante para você e para mim. E eu queria que nessa noite você lesse com fé, sabendo que essa festa que vai acontecer no universo, você é um convidado seleto para participar dela. Mas não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus, é ela que testifica. Se você hoje está assistindo essa transmissão, e pode ser que você tenha se sentido sozinho, esteja se sentindo solitário, saiba que existe um Deus que te ama, e existe um Deus que fez uma promessa para você. E eu quero que você leia junto comigo no livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Que privilégio saber que o Senhor Jesus, Ele está preparando um grande banquete, uma grande festa, um grande momento para que você e eu possamos participar juntos desse encontro.
E isso, como eu acabei de falar, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus, é a própria narrativa do Senhor Jesus, dizendo que aonde Ele está, nós estaremos com Ele. Isso enche meu coração de alegria. No mundo que nós vivemos, muitas pessoas buscando aceitações sobre o que é apresentado, eu tenho na palavra de Deus uma promessa dizendo que o Senhor Jesus está preparando um lugar para você e para mim. Isso é maravilhoso. E olha só, quais são as condições para essa festa? Olha, vamos passar mais um slide aqui. Estar nessa festa significa estar salvo. Amém? E eu queria perguntar para você aqui: quantos querem ser salvos? Quantos querem ser salvos? Você em casa, você quer ser salvo? Diga amém. Amém, porque o Senhor Jesus vai nos propor isso. Quantos querem participar desta festa maravilhosa? Quantos querem participar desse momento único e oportuno que o universo ainda não viu? Olha só. O que devo fazer para estar na festa das bodas do Cordeiro? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22, nos traz o relato sobre essa festa. Mateus, o capítulo 22, nos traz um relato sobre essa festa. Vamos ler junto? Você está em casa? Por favor, nos acompanhe na leitura, para que a gente não se perca. Tem outras versões, por isso eu vou pontuando de versículo em versículo, para que nós possamos acompanhar todos juntos. Diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 22, a partir do versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o verso 2, o rei dos céus é semelhante a um rei que celebrou bodas a seu filho. Verso 3, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Verso 4, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Verso 5, eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros agarrando os servos, maltrataram e mataram. O verso 7, e o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou as cidades. O verso 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Verso 9, ide, pois, para a encruzilhada dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontraram. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhes, amigo, como entrasse aqui sem veste nupcial? E ele respondeu, e ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o dos pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui eu consigo entender um pouquinho do que é essa festa tão importante. E olha só, o convite de casamento, o convite dessa festa, ele vinha já com as roupas. Era uma característica daquele tempo, as pessoas receberem o convite junto com o convite, receberem as roupas. E eu acho interessante que a minha mente me faz imaginar que tipo de vestimentas eu receberia. Qual seria a qualidade? Pelo tamanho do banquete, pelo tamanho da ornamentação, certamente seriam roupas finas. E olha só, e essas roupas, que o convite chegando com as roupas têm que ser usadas juntamente na festa. Mas olha só, eu encontro aqui no verso 4 e 5, eles se queixando. Olha só no verso 5, eles porém não se importaram e foram para o campo, para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarrando o servo maltrataram, e
E o rei ainda ficou irado com tudo que estava acontecendo. Olha só, nesse momento que acontece essa ação da onde os convidados não aceitam o convite, o rei manda trazer novos convidados. E nós percebemos que um deles estava sem o quê? Sem as roupas da festa. E esse indivíduo, então, ele é retirado da festa, e ali a gente consegue perceber que ele foi amarrado dos pés e mãos e lançado para fora, nas trevas. E o verso 14, ele me chama muita atenção, porque diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha só que interessante. O chamado de Jesus, ele começa desde o princípio da palavra de Deus. Ele tem no meio e tem no fim. E nós temos a oportunidade de, nessa noite, aceitar o chamado para participar dessa grande festa. A festa que o mundo ainda não conhece. Você que está em casa hoje, tem esse propósito. Aceite o chamado de Cristo. Não deixe para depois. Essa é a oportunidade que Jesus está nos dando, de aceitarmos o chamado dele. Olha só que interessante. Necessitamos estar vestidos com as roupas de casamento do Cordeiro. Deixa eu passar aqui. Aqui. Olha só. Que roupa é essa? A justiça e a graça de Cristo. A graça de Jesus. Olha só, isso está relatado no livro de 1 Coríntios. Acompanhe comigo, por favor. 1 Coríntios, o capítulo 1, no verso 30. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 30. É importante a leitura da palavra de Deus, porque o que estamos pregando não vem de um homem, mas sim da vontade de Deus. E a nossa pregação ela é baseada no que está na Bíblia. Por isso é importante nós acompanharmos e realmente verificar sobre a palavra de Deus o que está sendo falado. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Olha só. Mas o que será essa roupa? Essa roupa é a graça e a justiça de Cristo. Amém? Quando nós revestidos pela graça e pela justiça de Cristo, nós temos a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro. Nós temos a oportunidade de participar de uma festa aonde o universo ainda não conseguiu presenciar, mas uma festa que está preparada para você e para mim. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor Jesus fala a você, para que você entenda esse chamado e que você se entregue para que possa participar. Olha que interessante. Ele se doou, ele se entregou, e não há nada do que nós possamos fazer para sermos salvos, porque Cristo já pagou o preço pela nossa salvação. Amém? Agora imagine comigo aqui. De repente, você recebe de presente uma passagem aérea para Paris por apenas R$1. É o sonho de muita gente poder conhecer Paris. Paris é um lugar turístico, é muito procurado, e nós sabemos que uma passagem aérea para Paris vale muito, muito mais do que R$1. E a pergunta que você se faz é: mas como de graça não tenho que fazer nada? Não preciso fazer mais nada, somente receber a passagem? Deixa eu ver quais lágrimas aqui. Tá. Olha só. A nossa salvação, você não precisa fazer nada, porque Jesus já pagou o preço, e pagou um preço muito alto, para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de salvação. E eu fico imaginando os passos de Cristo nesse mundo. Quando ele começa a pregar o seu evangelho, e o Senhor Jesus ele é perseguido, desde o princípio que ele aceita, porque ao ser batizado, a Bíblia diz que o céu se manifesta através do Espírito Santo e através da voz de Deus, e naquele momento o Senhor Jesus é levado para o deserto, e ali ele passa 40 dias sendo tentado dia e noite, e em nenhum momento ele hesitou em continuar essa caminhada.
Também eu percebo que quando ele começa a pregar o evangelho, existia um grupo de líderes religiosos que eram contra a sua pregação, que iam contra aquele processo de pregação que o Senhor Jesus estava fazendo. Mas em nenhum momento ele hesitou, até o ponto de ele ser condenado e crucificado, sem ter feito nada de errado. O Senhor Jesus, ele sofreu a morte como se fosse um temeroso bandido, alguém muito perigoso à sociedade. E ele foi crucificado, e a gente sabe da história que os cravos transpassaram suas mãos e seus pés, e ali ele sofreu a morte de cruz. E tudo isso para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de salvação. E essa salvação, ela começa a ter sentido na minha vida, quando eu começo a olhar para o princípio da história do ser humano, do homem, ainda lá no Éden, quando Eva se depara com a serpente então engana Eva e faz com que ela coma do fruto proibido. Eva também, não contente, vai lá e dá para o seu esposo, e naquele momento existe a queda da humanidade. E aquele povo então que vivia diariamente na presença de Deus, ele é expulso do jardim do Éden e é colocado a viver no mundo de pecado no qual eu e você vivemos hoje. Às vezes eu não entendo o sofrimento que eu estou passando, às vezes eu não consigo entender a dor que agride o meu coração e a minha vida, e eu digo para você nessa noite que isso não vem de Deus, mas isso vem pela desobediência do ser humano desde o princípio. Porém, através do amor de Cristo, ele nos faz uma promessa muito grande. E olha só, quando o ser humano peca, e eu queria aqui que você olhasse no livro de Gênesis, no capítulo 3, do livro de Gênesis, para ver o que aconteceu com esse casal quando eles pecaram. Gênesis 3, o capítulo 7. O livro de Gênesis, no capítulo 3, ele tem como subtítulo na minha Bíblia, a queda do homem. E aqui, depois de eles terem consumido, então, o fruto proibido, eles se deram de conta de uma coisa, e está relatado no versículo 7 do capítulo 3, que diz assim: abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só. Então, quando o homem se depara com a queda, que ele percebe que pecou, naquele exato momento eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonhas. Eles sentiram vergonha de estar vivendo daquela forma como vieram ao mundo. Tudo isso por causa do consumo daquela fruta, que fez com que eles se tornassem pecadores. A partir de então, eles foram expulsos do Éden, como eu falei antes, e começaram a viver nesse mundo de pecado. Mas olha só, João Batista, no livro de João, no capítulo 1, no verso 29, ele relata, é relatada uma passagem de João que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde? Do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava pregando e uma multidão estava perto dele, e de repente perto de João Batista passava o Senhor Jesus Cristo. E ele olha e reconhece o Senhor Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós temos alguma oportunidade hoje de salvação, se nós temos alguma oportunidade de ter uma vida plena, e essa vida será no céu, somente através do sacrifício de Cristo. Olha só, e Deus fez roupas de peles de cordeiro para eles. Eles são expulsos, e a gente encontra na continuidade do capítulo 3, que Deus fez roupas de pele de cordeiro para eles. Olha só, alguém naquele momento morreria no lugar deles. Sabe quem seria esse alguém? O próprio Senhor Jesus. No momento da queda do homem, o Senhor Jesus, ele se coloca à disposição para morrer por você e por mim, por Adão e por Eva, para que nós pudéssemos obter a vida eterna. Vestirmos as vestes do Cordeiro. Olha só, o que seria necessário então para obtermos a vida eterna? O que eu tenho que fazer? E aqui eu queria ler junto com vocês o livro de Lucas, no capítulo 9,
o livro de Lucas, no capítulo 9. E aqui nós já vamos finalizando a nossa mensagem. A partir do verso 57, tem um relato. Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, diz assim. Leia comigo, por favor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seu covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O verso 59. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar a meu pai? O verso 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Verso 61. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Verso 62. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. A resposta é: o que eu tenho que fazer para receber a vestidura do Cordeiro? Ela é simples. Basta eu aceitar. Basta eu aceitar o sacrifício de Jesus. Basta eu aceitar a sua graça e a sua justiça. E eu tenho certeza que quando nós aceitamos o chamado de Cristo, somos revestidos como Cordeiro, mas não pelas nossas próprias mãos, mas pelo nosso Salvador. Olha só, pois não é você que muda suas próprias forças, mas Jesus que muda. Infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, ela nos direciona para o lado errado. Às vezes a nossa vontade não é de estar nos relacionando com Deus. Às vezes a nossa vontade não é de estar voltado estudando a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que nós somos filho de Jesus. E se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos de todo o nosso entendimento, Ele nos dará sabedoria, Ele nos dará força, Ele nos dará vontade. E aí nós seremos revestidos da sua graça e da sua justiça. Você tem o desejo de aceitar as vestes do Cordeiro? E agora, nesse momento, eu queria me dirigir para você que está em casa. Eu não sei da sua vida, eu não sei o que passa no seu dia a dia, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Mas em nome de Jesus eu te pergunto nessa noite: você tem o desejo de aceitar as vestes do Cordeiro? E eu acredito que sim. E para isso eu digo amém. Eu digo amém porque eu tenho certeza que nesse momento os céus estão em festa pela sua decisão. A decisão de se entregar aos pés do Cordeiro. A decisão de se desvencilhar das coisas deste mundo e voltar os olhos para cima, para o monte, que é de onde vem o nosso socorro. A decisão de deixar de lado todos esses momentos oportunos que nós temos de não louvar a Deus, mas sim nos entregarmos na mão do Senhor. Eu louvo a Deus porque nesse momento a gente deixa de procrastinar a nossa decisão verdadeira e nós voltamos os nossos olhos e o nosso coração para o nosso Criador. Deus seja louvado porque juntos conseguimos aceitar a pele do Cordeiro para que um dia, e eu digo que não muito distante, mas sim em breve, possamos juntos celebrar as bodas do Cordeiro que está relatado no livro de Apocalipse no capítulo 9. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe de forma incrível e que possamos ter uma semana abençoada na companhia de Deus. E eu queria convidar agora aqui as meninas para mais um louvor, por favor. E depois do louvor, não saia da transmissão, depois do louvor nós estaremos orando. Que mensagem maravilhosa, que possa ter tocado o seu coração, assim como nós nos sentimos tocados também. Realmente é uma mensagem muito forte. E para fechar com chave de ouro, vamos junto cantar, mais uma vez adorando o Senhor Jesus, toma o meu coração.
toma o meu coração. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que Tu fez. Obrigado, Senhor, porque Tu não mediu esforços para que nós possamos participar dessa grande festa. E neste momento, Senhor, nós colocamos em Tua santa presença a nossa vida, o nosso coração, e pedimos a Ti, ó Pai querido, que sejamos transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Que o Senhor possa cuidá-las, que o Senhor possa protegê-las e que o Senhor possa suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais. E seja com todos nós, oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Eu espero você para o próximo domingo, nesse mesmo canal, para que juntos possamos dar continuidade no nosso estudo Antídoto para o Tempo do Fim. Boa noite.